Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma imersão do Psi em áudio. É muito bom estar aqui de novo para mais um bate-papo. E olha, hoje a gente está com uma energia lá em cima, porque a missão deste aprofundamento é super clara. Nós vamos destrinchar passo a passo os fundamentos da reabilitação neuropsicológica. Que é um tema denso, né? Muito denso. Mas o objetivo aqui é oferecer um material bem rico, bem didático e principalmente direto ao ponto. Especialmente para quem é estudante de psicologia. Sim, seja quem está na graduação, na pós ou até quem está ralando aí na preparação para concursos. Exatamente. E para começar com o pé direito, a gente precisa limpar o terreno e estabelecer o que é de fato a reabilitação neuropsicológica. Porque assim, tem um senso comum muito forte, né? Nossa, demais. As pessoas acham que é só sentar com a pessoa e ficar fazendo joguinhos de memória. E o que é fascinante aqui é que a reabilitação passa bem longe disso. Não é um treinamento passivo. Não é tipo tomar um xarope de memória, né? Exato. Reduzir a área a isso é tipo esvaziar a essência da prática. A reabilitação exige para melhorar a qualidade de vida. É um processo ativo, super colaborativo, que ajuda a pessoa a encontrar caminhos alternativos para lidar com o ambiente. Para alcançar um bom nível de funcionamento social, físico, psíquico. Porque depois de um dano neurológico, se o ganho da clínica não vai para o dia a dia, se a pessoa continua esquecendo a panela no fogo... O processo falhou, não importa quão bem ela foi no joguinho. Ok, vamos desempacotar isso, porque a gente já esbarra na primeira grande quebra de paradigma da área. Que é a mudança da forma como a gente enxerga quem está ali na nossa frente. Isso. A diferença fundamental entre tratar um paciente e focar em um cliente. Essa mudança de nomenclatura, de paciente para cliente, não é só estética. O termo paciente carrega uma bagagem histórica de passividade, sabe? É aquele que padece, que só recebe o tratamento. Pois é. O paciente deita na maca e o detentor do saber, o terapeuta, faz a mágica acontecer. Mas na neuropsicologia, a gente precisa de um cliente. Alguém que é parte ativa. Com certeza, o cliente é corresponsável pelas tomadas de decisão. Ele escolhe junto com a gente os caminhos do tratamento. Tá, mas o foco da reabilitação tem que ser estritamente funcional, certo? Estritamente funcional. O tratamento tem que mirar naquilo que afeta a rotina da pessoa. Tem um exemplo prático bem clássico na área. Qual? De um senhor que sofreu um AVC. O terapeuta, com aquele olhar bem clínico tradicional, pensou logo em tornar ele independente para usar o banheiro. Colocar barras, fazer adaptações. Isso. Fazer todo aquele treino de independência. Parecia a prioridade óbvia. E não era. Para a família e para o próprio cliente, não. Eles disseram não para isso. Sério? Porque para eles, ter a ajuda de uma enfermeira já estava ótimo, era uma rotina normalizada. O que eles queriam mesmo era poupar a energia desse senhor. Ah, entendi. Eles tinham outras prioridades. Queriam que ele tivesse energia para sentar à mesa de jantar, sustentar uma conversa, brincar com os netos. A lição aí é que o terapeuta não pode empurrar o que acha melhor. Nossa, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Né? Muda tudo. Porque o terapeuta acaba sendo meio que um arquiteto construindo uma casa sob medida. Como assim? Tipo, não adianta nada o arquiteto querer colocar uma escada maravilhosa, super conceitual no projeto, se o cliente tem dificuldade de locomoção e o grande sonho dele é morar numa casa térrea. Essa analogia é maravilhosa, é exatamente isso. A gente precisa facilitar processos, permitir que o cliente assuma as rédeas. E isso significa deixar ele assumir riscos também. Com certeza. Permitir que ele assuma riscos e até falhe em algumas situações faz parte. Respeitar o estilo pessoal de mudança é um dos pilares desse modelo. Mas, vem cá, se o foco é o que o cliente quer e precisa fazer no dia a dia, como o terapeuta pega essa rotina e transforma em tratamento? Aí a gente entra na arte de cativar. O sucesso da reabilitação depende, de um cliente motivado. Ele precisa comprar ideia. Sim, o terapeuta é um agente de mudança. Ele cativa o cliente mostrando caminhos, provocando as perguntas certas. E para isso funcionar tecnicamente, a gente precisa entender a diferença entre uma tarefa e um exercício. Então, dar um jogo de memória ou um caderninho de palavras cruzadas para o cliente já é reabilitação? Não, de forma alguma.
Fazer palavras cruzadas, artesanato ou até cozinhar, tudo isso é o que chamamos de tarefa. E qual o problema da tarefa? Não tem problema nenhum, elas mantêm o cérebro engajado, mas uma tarefa só se torna um exercício de reabilitação quando o terapeuta entra na jogada com técnica. Inserindo uma progressão de dificuldade? Exato. O terapeuta insere uma grade paramétrica baseada em variáveis. Pensa no ato de cozinhar. Tá, pensa na pessoa fazendo o almoço. Se ela cozinha do jeito de sempre, é uma tarefa. Agora, se o terapeuta usa essa atividade para treinar memória operacional, ele vai manipular coisas ali. Tipo o quê? Ele controla o tempo de execução, o tipo de estímulo, o tamanho da receita, a quantidade de panelas na bancada. Ele pode colocar um som ambiente para forçar a atenção alternada. Então quer dizer que a mágica não está no material em si, mas na intenção e no controle do profissional? Exatamente aí que mora a mágica. É essa graduação milimétrica que tira o cliente de um estado de passividade e devolve ele para as atividades de forma estruturada. A gente garante que ele tenha sucesso no nível mais fácil e só depois aumenta a complexidade. Gerando motivação e, consequentemente, plasticidade neural. Fantástico. Uhum. Bom, se quem está ouvindo agora está gostando dessa discussão e sentindo que a mente está expandindo, aproveite para curtir o conteúdo. Isso aí, ajuda muito o canal a crescer. E fica um lembrete importante. Para quem quiser aprofundar de verdade os conhecimentos e gabaritar as provas, deixamos sugestões excelentes de bibliografias aqui na descrição do vídeo. Confere lá. Vale muito a pena conferir o material. Mas retomando a nossa linha de raciocínio, agora que a gente já entende a filosofia de focar no cliente e a ferramenta que é transformar tarefa em exercício. Sim. Qual é o mapa prático disso? O passo a passo clínico que o psicólogo deve seguir desde o dia zero? O trabalho precisa ser muito lógico e sistemático. A gente tem um mapa do processo bem claro. O passo 1 é o encaminhamento e a triagem. Para avaliar se a pessoa está pronta para a reabilitação. Exato. Determinar se o cliente vai se beneficiar daquilo naquele momento. Por exemplo, quadros de depressão grave. Ah, isso atrapalha. Atrapalha muito. Pode ser um critério de exclusão temporária, dependendo do serviço. Se a pessoa está com depressão severa, ela não tem energia cognitiva para engajar no treino. Ela precisa estabilizar isso primeiro. Faz todo sentido. E qual é o segundo passo? A avaliação neuropsicológica prévia é de uma importância crítica para entender a linha de base. Para saber de onde está partindo, né? Isso. Mapear o que está em déficit e o que está intacto, porque a gente usa muito o que está intacto para trabalhar. Aí vem o terceiro passo, que é a identificação e negociação de objetivos. Traçar as metas de curto, médio e longo prazo. Com o cliente e com a família. Sempre. Isso facilita demais a adesão. E olha, nesse ponto entra algo crucial, que é o trabalho multidisciplinar. Ah, claro. Fono, TO, fisioterapia. Exato. E a gente tem que fugir dos perigos daquele territorialismo profissional. O ego às vezes atrapalha, né? Muito. Psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais leem praticamente os mesmos autores, a gente compartilha bases teóricas super parecidas, embora cada um tenha seu olhar específico. A regra de ouro é que duas cabeças pensam melhor que uma. Maravilha. Mas e na hora da sessão em si? O cliente sentou na minha frente. O que eu faço? Posso usar esse tempo como psicoterapia? De jeito nenhum. É categórico. Sessão de reabilitação não é psicoterapia. Mas se a pessoa começa a chorar ou trazer questões do trauma da lesão? Acolhimento faz parte de qualquer prática em saúde. E a psicoterapia em paralelo é vital. O cliente precisa desse espaço. Mas a sessão de reabilitação tem um objetivo funcional bem claro. Ela precisa de cronograma. Datas para alcançar metas. Sim, um plano de ações objetivo com materiais preparados. O manejo ali é diretivo, não é associação livre. Entendido. Então, com esses objetivos traçados e o cronograma na mão, chega a hora de escolher as ferramentas. Quais são as abordagens de intervenção na prática? Nós trabalhamos basicamente com duas abordagens principais. A primeira é a abordagem remediativa, que é o treino cognitivo propriamente dito. Que é focada em restaurar a capacidade que foi perdida. Isso. Através de muita prática, simulação, estimulação repetitiva, a gente usa treino de atenção,
memória, com lápis, papel ou softwares adaptados. Mas tem um alerta enorme aí. Qual? A melhora na clínica tem que se transduzir na vida diária. Se não transferir, não adiantou. E muitas vezes a lesão é muito extensa e não dá para restaurar tudo. O tecido cerebral bate num teto. Exato. E aí a gente precisa da segunda, que é a abordagem adaptativa ou compensatória. E essa foca em quê? Ela foca nas capacidades que ficaram intactas para compensar as deficitárias. É aqui que a gente usa o ambiente externo. Tipo agendas, alarmes. Alarmes no celular, dispositivos, bloco de notas, visualização e principalmente a reorganização de rotinas. Até aquele exemplo que você mencionou antes de começarmos a gravar, da mulher de 47 anos. Nossa, esse caso é perfeito para ilustrar. Uma executiva de 47 anos que começou a apresentar baixos scores de atenção e memória. O trabalho dela estava despencando. E a intervenção primária não foi ficar fazendo joguinho de memória com ela, certo? Não. A intervenção primária foi reestruturar totalmente os hábitos e rotinas de trabalho dela. Mas por que isso? Para minimizar as demandas de tomada de decisão diária, a gente reorganizou as coisas para que ela funcionasse de forma mais automática, poupando energia atencional. Entendi. Então, a abordagem remediativa é como fazer fisioterapia para consertar a perna quebrada. A abordagem adaptativa é dar muletas e instalar uma rampa na casa da pessoa para que ela continue andando enquanto não melhora. Adorei essa comparação. É bem isso. E na prática clínica, usamos uma abordagem mista, certo? Sim, com certeza. A gente mistura as duas. A gente precisa de muita flexibilidade e de garantir o sucesso do cliente em cada nível antes de aumentar a complexidade. Usar a rampa não impede de continuar fazendo a fisioterapia, percebe? Percebo, é um trabalho em conjunto e super integrado. Exato. E antes da gente encerrar, eu queria deixar um pensamento provocativo para o pessoal. Manda bala. Tem um fator oculto na reabilitação que a gente não focou tanto hoje, mas que destrói resultados na prática, que é a ansiedade. A ansiedade do cliente. A ansiedade antecipatória do fracasso. Eu queria instigar quem está estudando psicologia a refletir sobre isso. Como a antecipação do fracasso pode ser tão paralisante para o cliente a ponto de mascarar o verdadeiro potencial cognitivo dele durante um treino. Nossa. O pavor de não conseguir lembrar a palavra e passar vergonha na frente do profissional. Exatamente. O medo sequestra a atenção. Às vezes o cérebro tem a capacidade, mas a ansiedade bloqueia. O profissional de excelência precisa aprender a manejar isso clinicamente. E o que isso tudo significa no fim das contas? Significa que a reabilitação neuropsicológica não é um trabalho mecânico de aplicar testes. Longe disso. É uma arte funcional centrada na vivência do cliente, onde a teoria da psicologia se encontra com o suor da vida cotidiana. Falou tudo. É ciência, mas é profundamente humana. Esperamos que esse mergulho tenha clareado as ideias para os seus estudos ou para a sua prática clínica. E olha, se esse conteúdo fez a diferença para você que nos escuta, não esquece de seguir o canal do Psi em Áudio. Temos sempre novos áudios pensados especialmente para quem vive e respira psicologia. Um abraço gigante e até a próxima imersão. Um abraço, pessoal. Até lá.